Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: exemplo de um bom relatório, né? Apresentação de um documento técnico, vou apresentar um documento por mim emitido, né? Relatório de análise de risco de perdas devido a descargas atmosféricas, né? Seguindo e conforme a NBR 5419, parte 2 de 2015. Há alguns vídeos atrás eu apresentei, não apresentei porque o relatório não era meu, né? Eu comentei de um relatório muito equivocado, né? Muito equivocado sobre medida de resistência de aterramento, né? E a gente aprende sim com os, digamos, os maus exemplos, mas também aprendemos com os bons exemplos, né? Por que não, né? Então vou trazer aqui, comentar e vamos ver se a gente consegue crescer, né, com as informações, né? Primeiro, a capa, as primeiras informações, análise de risco referente a descargas atmosféricas, instalações de fulano cicrano, localizado tal, cliente é o fulano, contato é o cicrano, referência normativa, né? Referência normativa, aí cabe a arte, cabe meu nome, as informações gerais de uma capa de um documento, uma capa de um livro, né? Para quem lançar mão do documento, né? Se localize do que se trata. Uma introdução, está aí nessa imagem toda a introdução que eu coloquei no relatório, tá? São 4 parágrafos, unicamente 4 parágrafos. Então vamos lá, introdução. O objetivo desse documento é apresentar a avaliação de risco referente às descargas atmosféricas para instalações da tal, localizado em tal. O cálculo foi realizado em conformidade com a norma ABNT, NBR 5419, parte 2 de 2015, proteção contra descargas atmosféricas, gerenciamento de risco, tudo que está em itálico é o nome da norma, ok? Terceiro parágrafo. A finalidade da análise de risco é indicar se medidas de controle adicionais são necessárias às instalações e, se necessárias, quais as medidas de controle são indicadas para que o risco calculado esteja abaixo dos limites toleráveis assumidos. Bem, se esse parágrafo não lhe faz sentido ou está muito esquisito, é porque você não conhece, né? A 5419, a parte 2, tá? Para quem conhece, isso aí está muito claro. Isso é um resumo do resumo do resumo do resumo da parte 2 da 5419, né? E esse parágrafo está aí para ajudar alguém que porventura, né, caiu de paraquedas, né, como se diz, né? Caiu de paraquedas aqui nesse documento. Então, eu estou falando o que é a análise de risco de uma forma muito curta, mas para o leitor se localizar do que é que nós estamos falando e por que é que nós estamos falando, né? Não tenho a intenção, em todo o documento eu não tenho a intenção de explicar a norma técnica. O assunto é muito de localização. Localização. Você abriu, não sabe o que é análise de risco de descarga atmosférica? Tá aí um parágrafo localizador, tá ok? O quarto e último parágrafo da introdução, neste documento, a bem da maior clareza e em concordância com literaturas técnicas sobre o assunto, né? Temos livros que fazem isso, vários documentos de pós-graduação utilizam isto aqui que eu vou usar, vou me dar o direito de utilizar no meu documento. Utilizaremos o quê? A palavra raio como sinônimo para descarga atmosférica. Ok, vamos seguir. Documentos de referência, está aí itemizado, sem nenhum texto, a apresentação de todos os documentos que eu utilizei, né, para realizar esse trabalho. Sejam as normas técnicas, sejam os documentos do cliente, né? Os itens aí que estão obscuros aí são documentos, todos os documentos que eu consultei do cliente para fazer este trabalho. Documentos. Parte 3, descrição das instalações.
né? A área objeto é uma área a céu aberto, possui todas as estruturas e recursos para atividade de fim da instalação. O objeto do nosso trabalho possui 36 isso, 12 daquilo, 2 daquilo, estruturas, edifícios, né? Assuntos notórios que existem dentro da área e que têm sua relevância para a proteção contra a descarga atmosférica. Diversas vias de circulação, estradas, ruas. A equipe de trabalhador é estimada em tantos colaboradores por turno e o trabalho é ininterrupto 24 horas por dia. Há postes de iluminação de aproximadamente 10 metros de altura. Em cada poste é tomada elétrica de uso geral. Não há cabos de sinais eletrônicos na área de interesse de proteção. Há tráfego de veículo na área envolvendo o processo. Não há equipamentos eletrônicos conectados à energia elétrica na área. Concentração de raios considerados 1,09 por quilômetro quadrado por ano. Média da cidade objeto. Eu tirei da fonte desta página, acessada em 18/10, é o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acessado em 18/10, às 9 horas e 30 minutos, de acordo com o anexo F da 5419, parte 2. Quer dizer, eu não tirei da minha cabeça, né? Lá no anexo F tem informações do nível cerâunico. O nível cerâunico é isso, concentração de raios por quilômetro quadrado por ano. E abona, né? Dá o aval para essa página, né, do INPE, no sentido de colher informações fidedignas sobre a densidade de raios ali na região de estudo. Não existe diferença de elevação de terreno significativa para proteção contra raios na área de interesse. A área de exposição equivalente considerada é aquela conforme a achura da figura 1, comprimento de tantos metros, largura de tantos, localização das estruturas não produzem contribuição na área de exposição, a área de exposição equivalente, tantos metros quadrados. A seguir, no mesmo item, tem a figura, uma planta baixa, onde eu achurei aí a área de coleta equivalente. O item 2, documentos, mas o item 3, essas informações que eu registrei, que eu colhi do cliente, que eu registrei, ou que eu busquei de fontes que são importantes para o meu trabalho e que eu registrei, todas estas, o item 2 e o item 3, estão todos os materiais, todas as informações que eu precisei, que eu considerei no meu trabalho de análise de risco. Não ficou nada de fora. Tudo aqui foi com olhar de análise de risco. Tá? Análise de risco. Então, para eu escrever que a área de coletagem equivalente é tantos metros, eu sei da norma, eu sei como que se faz isso, eu consultei o item, eu conheço as estruturas que lá estão, eu sei das alturas relativas das estruturas em relação à vizinhança, tudo isso é necessário, já que a parte 2 assim o pede, né? Se isso é estranho para você, é porque você não conhece a parte 2 da 5419. E neste trabalho, neste momento, neste relatório, não é minha intenção dar um curso da parte 2. Eu estou aqui registrando um trabalho técnico. Isso é muito importante para o meu trabalho ficar focado, conciso nos assuntos que interessam e não carregar com assuntos que não são convenientes, né? Não são convenientes que aqui estejam. Ótimo. Então vamos seguir. Tipos de perdas e risco, né? Tipos de perdas e risco. A 5419, parte 2, no item 413, reconhece a existência de 4 tipos de perda. Perda de vida humana, o L1, perda de serviço público, L2, perda de patrimônio cultural, L3, e a perda de valores econômicos, que é o L4. Cada uma dessas perdas possui a sua metodologia de cálculo de seu respectivo risco. Está lá no item 421 da 5419. Sendo R1, risco de perdas de vida humana,
R2, risco de perda de serviço público, R3, risco de perda de patrimônio cultural, R4, risco de perda de valor econômico. Ora, esse parte 4 aqui é um outdoor. Fui lá na norma e eu peguei e transpus isso aqui, tá? De uma forma muito sucinta e muito esquemática. Porque se a norma reconhece as perdas e os seus respectivos riscos, e eu estou na procura de cálculo de risco, eu tenho que tratar R1, R2, R3, R4, reconhecido pela norma técnica, né? Identificado pela norma técnica. Quer dizer, R1, R2, R3, R4, dentro da norma técnica, são substantivos concretos, tá? Nós vamos trabalhar, temos como trabalhar, lá está explicado como é que se calcula cada um desses riscos, e é isso que eu fiz e é isso que eu estou registrando aqui nesse nosso documento. Então, né, anunciado o tipo de perda e seus respectivos riscos, prossigo, né? Limite de tolerâncias considerados. Limite de tolerância considerados. Então tá lá, no capítulo 5, né, no item 5, riscos e seus limites de tolerâncias considerados. R1, risco de perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes. A área objeto é frequentada por colaboradores. Tem trabalhadores lá, os quais necessitam de proteção de suas vidas contra raios, né? Então vem uma pergunta, qual que é o risco tolerável? O que nós vamos considerar como suficientemente baixo para a gente falar este risco é convivível, esse risco é tolerável, né? O que eu estou falando aqui? Esse é o assunto da engenharia. A engenharia não trabalha com 100%, trabalha com números próximos de 100%. Ou, se é assunto de não interesse, não trabalha com risco zero, trabalha com risco mais próximo de zero. Então, eu considerei um risco que está citado na 5419, parte 2, tá? Se você for ler lá, se você for estudar, lá fala que esse risco é assunto da autoridade local. Autoridade local. Todavia, né, como uma referência, eles apresentam o risco de 10 a menos 5 por ano, 10 a menos 5 perda de vida humana por ano como um risco tolerável. E é isso que nós vamos considerar aqui no nosso trabalho. R2, risco de perda de serviço público. A ocorrência de raios pode interromper o serviço, né? Então é esse o assunto dessa perda de serviço público, né? Nós temos iluminação, nós podemos perder essa iluminação, o trabalho de madrugada pode ficar comprometido, né? E isso tem uma perda associada a esse fenômeno, né? Foi considerado o risco tolerável sugerido também pela tabela 4 da própria 5419, parte 2, que é risco de perda de serviço público de 10 a menos 3 por ano. Ótimo, faltam dois riscos, vamos ver. Risco 3, R3, risco de perda de patrimônio cultural. Pelas atividades desenvolvidas na área, não existem bens culturais na localização objeto. Nós não temos museu, nós não temos ali bens guardados, bens de valor cultural, não temos biblioteca, né? Então, não cabe o R3, está lá. Não foi realizado nesse trabalho nenhum cálculo referente ao risco de perdas de patrimônio cultural, que é o risco R3. O último risco, R4, risco de perdas de valores econômicos, né? R4. As normas regulamentadoras vigentes exigem que as normas técnicas oficiais sejam observadas, está lá na NR10, item 10.2.1, e de que trabalhemos de forma a garantir segurança e saúde, também está na NR10, no item 10.1.1. Ou seja, a não adoção de proteção contra raios implica necessariamente infringir regulamento obrigatório. Isso é infração de lei, condição não cabível. Então, pelas condições legais dentro do Brasil, uma área aberta onde existem trabalhadores, onde a gente tem a norma técnica de proteção contra descargas atmosféricas, não cabe você não fazer o SPDA. Não é assunto meramente econômico, é assunto que tem vidas humanas envolvidas, tá?
Além do que, o cálculo de R4 não é mandatório pela própria norma técnica, né? Conforme o item 5.5, parcialmente transcrito abaixo, grifo nosso. Então lá diz, além da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas da estrutura, pode ser muito útil a verificação dos benefícios econômicos da instalação das medidas de proteção no sentido de reduzir as perdas, né? Pode ser. Não é o nosso caso, né? Nós temos valores mais elevados aí, assuntos mais elevados, né? Então não foi realizado nesse trabalho nenhum cálculo referente ao risco de perdas de valores econômicos. R4. Então veja, senhores, eu estou pegando a norma técnica e lá fala em 4 riscos. Eu não posso me dar o direito de tratar um e outro sem dar uma satisfação, né? Se eu trato o R1 e o R2, alguma pessoa fala assim, mas o R3 não está? Você esqueceu dele? Você não fez? Você foi desatento? Então aqui nesse item eu estou registrando que eu sei o que é, que eu conheço a norma técnica e que neste caso, nessa planta, nessa situação, o risco R3 não cabe de ser calculado. O risco R4 não cabe de ser calculado pelos assuntos aqui descritos, né? Então, varri todos os riscos existentes na norma. Ótimo. R1, risco 1, sem medidas de controle. Todo cálculo de risco para descarga atmosférica começa por aqui. Quer dizer, eu tenho uma instalação e, naturalmente, existe um risco de ocorrência lá de descarga atmosférica e de perdas de vida humana sem nenhuma medida de controle. Então nós vamos calcular isso. Nós vamos calcular isso para a gente chegar à seguinte conclusão. O meu risco está acima do que é considerado tolerável. E se é essa situação, eu vou ter que tomar medidas de controle, né? Já fiz trabalhos onde o R1 deu abaixo do risco tolerável. O que a norma está me falando neste momento? Está falando o seguinte, Alexandre, a proteção natural ali naquela região, naquela estrutura, já é suficientemente baixo a ponto de dispensar colocar captação de SIDA. Era o risco R1. Por outro lado, a perda de serviço era elevada. Então, eu posso até dispensar a captação e herbicida, mas eu tenho que tratar da equalização dos DPS nas linhas de alimentação, esse tipo de coisa, né? Como a norma técnica ela é medida mínima, né? Você, a partir dessa referência, você pode tomar a decisão que achar mais conveniente. Nesse caso específico que eu estou falando, nós fizemos um SPDA nível 4, que ele é mais aberto, ele é mais barato, tem menos estruturas, né? Porque o que vai além não tem prejuízo, né? O que não pode é ficar aquém. Então, R1 sem medidas de controle, né? Então, está aqui já o resultado deste meu cálculo, né? Esse meu cálculo. Eu apresentei os inputs, as informações e estou apresentando o resultado, tá? Eu achei pouco produtivo ou muito exaustivo registrar essa metodologia, uma planilha, né? Uma planilha, mas está tudo na norma técnica e o que eu fiz aqui é fruto daquelas informações ali do item 2 e do item 3 do meu relatório, tá? E veja só que à esquerda em laranja está o risco calculado, né? E à direita em azul está a referência de risco mínimo tolerável. Então veja que o nosso risco sem medidas de controle está acima do risco tolerável, né? Sinal de alerta, sinal de alerta. Continuando no item 6.2, valores dos componentes de R1 obtidos sem medidas de controle. Quer dizer, o R1 ele é uma soma de várias parcelas e cada uma dessas parcelas, RA, RB, RC, RM e assim sucessivamente, cada uma dessas parcelas é referente a um tipo de perda devido à descarga que pode afetar a vida humana. Tudo isso está na parte 2
da 5419. Então, eu relacionei aqui as parcelas, os valores de cada parcela que comanda ou que determina o R1 neste valor que eu calculei, né? E ali embaixo, no próximo item, comentários dos riscos R1 obtidos sem medidas de controle. Então, estou vendo aqui que o R1 é maior que o R1 tolerável, indicando necessidade de medidas de proteção. Não dá para viver dessa forma, né? Precisamos ter medidas de proteção. Os componentes de R1 com maiores valores são RA e RB. Ora, eu tenho que diminuir o R1. Quem são os maiores contribuintes desse R1 que está elevado? É exatamente o risco RA, é exatamente o risco RB, como dá para ver aí na nossa tabela 1, na coluna da direita, né? Esse RA e RB vão ser indicativos para mim dentro da norma, para eu indicar ou identificar as medidas de engenharia que vão colaborar para a redução destas parcelas. Em reduzindo essas parcelas, claro, eu estarei reduzindo o R1, que para mim, hoje, sem medida de controle, não é tolerável viver assim. Ótimo, vamos seguir. R2, cálculo de R2, risco de R2, que é a perda de serviço público, sem medidas de controle. Então, o campo do jeito que está lá, nu, sem SPDA, sem nenhuma medida, né? E nós vimos aqui, pelo mesmo motivo, que o nosso R2 calculado está acima do R2 tolerável, né? A nossa coluna aí, a laranja, está acima da azul. A azul é o risco tolerável, é a referência, e o amarelo, o laranja, é o nosso risco calculado. Ótimo. Similar o R1, nós apresentamos aqui a tabela de parcelas de R2, né, obtidos. RB, RC, RM, RF e por aí vai, e os seus respectivos valores. E o valor de R2 calculado é a soma destas parcelas. 7.3, eu comento esses valores obtidos. O risco R2 obtido é maior do que o risco tolerável, R2 tolerável, indicando a necessidade de medidas de proteção. Então, devido ao R1 eu preciso de medidas de proteção, devido ao R2 também eu preciso de medidas de proteção. Os componentes de R2 com maiores valores são RC e RZ, porque são essas informações que eu utilizarei no próximo passo, para eu identificar as medidas de controle que nós adotaremos nessa planta. Para quê? Para levar o R1 abaixo do nível de R1 tolerável e para levar R2 para valores abaixo do valor de R2 tolerável. Então tá lá, identificando as medidas de proteção. Tá no item 8, identificando as medidas de proteção. A partir de cada componente de risco de maior valor, então agora eu estou pegando aquelas parcelas que eu identifiquei no item passado, que são as de maiores valores. Fui lá na tabela 3 da 5419, parte 2, fatores que influenciam os componentes de risco, e identificamos medidas de controle que influenciam o referido componente de risco. Esse risco é afetado por que característica da minha instalação, né? Esse risco, ele está elevado, essa parcela de risco está elevada porque quais os assuntos de engenharia eu tenho que colocar na minha planta para reduzir esta parcela de risco, né? E isso é a resposta que a gente obtém lá na tabela 3, da nossa 5419, parte 2, tá ok? Dentre as várias medidas citadas, escolhemos aquelas que são medidas de engenharia possíveis de serem empregadas. Porque tem assuntos de engenharia que não depende de nós. Nível cerâmico é um deles. Onde que não cai raio, ninguém morre por raio caído. Onde não cai raio, né, não há nenhuma perda de serviço devido ao raio que não caiu. Então, claro que o nível cerâmico, que é aquele valor que nós apresentamos lá no nosso item 3 desse relatório, que eu peguei lá no INPE, ele é fundamental no impacto, né, do risco de todas as perdas que estão sendo calculadas aqui. Agora,
nível cerâmico. Se fosse menor, seria mais fácil para a gente. E aí? Nós vamos tirar a planta do lugar? Não tem sentido, né? Então, apesar de afetar, apesar de estar lá na tabela 3, é um assunto que não está em nossas mãos. Então, na tabela 3, a gente identifica quais são os itens que afetam aquela parcela e, claro, dentro desses itens, escolhemos aquelas que estão em nossas mãos projetar e instalar na nossa planta, tá? A instalação do SPDA influencia RA, RB, RC. São 3 riscos que estão colaborando para o aumento da nossa parcela de risco. O emprego de DPS nas linhas de alimentação influencia RC e RZ. Então, RA, RB, RC e RZ são as 4 parcelas de maior valor que nós vimos no nossa análise de risco sem nenhuma medida de controle. Então, com isso, eu estou falando o seguinte: eu vou colocar SPDA e eu vou colocar DPS nas linhas de alimentação. Com isso, eu estou afetando as grandes parcelas que estão levando os meus riscos a valores acima dos riscos toleráveis. Então, as medidas de proteção a serem adotadas, SPDA e DPS nas linhas de alimentação elétrica. Com isso, eu espero, até agora aqui é uma aposta, né? Eu vou trabalhar com isso e, claro, em eu chegando nos riscos aceitáveis, tá de boa, né? Como se diz, né? Senão, eu tenho que aumentar as medidas de controle. Vou voltar lá na tabela 3, né? Tabela 3. É um jogo, né? É um risco, mas não é um risco não, porque aqui eu já estou no relatório, né? Esse risco eu já corri aqui fazendo as simulações e, claro, eu tô já apresentando um resultado de uma pesquisa, né, que eu fiz, né? Então vamos lá. Identificando as medidas de proteção adequadas, estão identificadas. Agora falta a gente detalhar essas medidas de proteção. Porque SPDA nós temos classe 1, 2, 3, 4. DPS nós temos várias classes também de DPS. Então, quais são esses DPS? Quais são as medidas do SPDA? Não só a classe do SPDA, mas várias medidas. Nós temos medidas de controle de potencial de passo, medidas de proteção de potencial de toque nas proximidades dos condutores de descida e coisas semelhantes, né? Tudo isso está na 5419. Então, vem uma pergunta. É um SPDA com que assuntos, com que classe e com que detalhes, tá? Então, é isso que eu fiz, né? Detalhando as medidas de proteção economicamente adequadas, tá? Economicamente adequadas. Daqui a pouco eu volto ali no título. Após cálculo de R1 e R2 para diferentes ajustes de SPDA e DPS, então, nesse momento de minha vida, eu trabalhei com SPDA classe 1, classe 2, classe 3, DPS assim, DPS assado, e sempre coletando, claro, os riscos resultantes dessas medidas de engenharia, tá? Eu fiz várias simulações, eu não vou registrar aqui todas essas simulações, estou confessando que fiz, né? Para diferentes ajustes de SPDA e DPS. As medidas de controle detalhadas abaixo são aquelas que se mostraram mais interessantes economicamente e atendendo aos requisitos de risco tolerável, como está registrado nos itens seguintes deste documento. Então, identifiquei um SPDA classe 4, com aviso de alerta nas proximidades dos condutores de descida, e um DPS nível 3, nível 4, nas linhas de alimentação no quadro de distribuição de força. Essas medidas são suficientes para levar as 4 parcelas de riscos de nosso interesse para valores mais baixos, que estão resultando em R1 abaixo do risco tolerável, em R2 abaixo do risco tolerável. O que é economicamente adequadas, que está no título, né? Porque eu cheguei à conclusão, ao cálculo, que um SPDA classe 4 me atende. Me atende como? Me atende elevando um risco previsto na minha instalação abaixo do risco tolerável. E isso é o que a norma exige.
Vou falar a mesma ideia com outras palavras. É isso que a lei está me exigindo. Então, eu estou dentro da lei. Nada impede colocar um SPDA classe 1. Nada impede. Porque o que vai além não compromete a proteção. E se eu usar um classe 4, o risco de R1 vai ser menor do que eu calculei, que eu vou apresentar agora, né? Vai ser menor. Mas com classe 4 já é abaixo do risco tolerável. Então, você está chovendo no molhado, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista prático, você está gastando mais, porque um SPDA classe 1 é muito mais caro que um classe 4, né? A nível de instalação, de materiais, de insumos, de manutenção. Então, você vai gastar, mas é um dinheiro que você não vai usufruir desse dinheiro, já que o risco tolerável já foi atingido com essas medidas. Daí o assunto economicamente adequado, né? E é um recurso que surgiu no SPDA nessa versão de 2015. Antes a gente não tinha essa ferramenta de análise de risco. Então, vocês sabiam qual eram as medidas colaboradoras do menor risco. Mas vem uma pergunta cruel. O que realmente eu estou ganhando com essa medida? E agora com a ferramenta de análise de risco, eu estou verificando, certificando e documentando que meu SPDA classe 4 para essa instalação já é suficiente. Ok? Então, agora vamos verificar se realmente é isso, né? R1 com as medidas de controle que nós acabamos de enumerar, né? Então, está aqui o item 10, muito parecido com o que já apresentamos, né? Mas agora com as medidas de proteção. Então, veja que o risco calculado, que é o laranja, né? Está 3 vezes 10 a menos 6, né? Quando que o risco mínimo tolerável, o risco tolerável é 1 vezes 10 a 5, a menos 5, né? Então, é claro que nós estamos com o risco abaixo do risco tolerável, está muito bom assim. Aqui nós registramos, né, as parcelas dos riscos, verificamos, comparando com a tabela 1, que realmente os riscos mais graúdos, né, de maior valor lá na tabela 1 foram minorados aqui. Claro, tanto é que o R1 caiu, né? Não tem como fazer mágica, né? E o 10.3 eu fiz o comentário. Comentário dos riscos R1 obtidos com medidas de controle. O risco R1 obtido é menor que o risco R1 tolerável, indicando que as medidas de controle adotadas são suficientes para se controlar o R1. Ótimo. Vamos agora para o R2. R2 com medidas de controle. Veja ali no gráfico, né, que a barra laranja, que é o risco calculado, está abaixo da barra azul, que é o risco tolerável. E, portanto, com as medidas de controle identificadas e detalhadas nos itens anteriores, a gente está conseguindo colocar o R2, o risco de perda de serviço público, abaixo do risco tolerável. Ótimo, é esse o nosso objetivo, né? Está aqui de novo o registro das parcelas dos riscos, né? Se eu comparar com a tabela 2, vou verificar que as grandes parcelas diminuíram, tanto é que o R2 diminuiu. E aqui um comentário do risco R2 obtido com medidas de proteção. O risco R2 obtido é menor que o risco R2 tolerável, indicando que as medidas de controles adotadas são suficientes para controlar R2. Ótimo! Então, nós estamos já identificadas as medidas de controle e registrada que elas são suficientes. Aí, para análise de risco. Né? Mas eu achei bem, achei prudente, achei adequado, achei conveniente fazer recomendações para o projeto. Eu não vou fazer o projeto de SPDA, vai ser outra pessoa que vai fazer, outro profissional. Eu falei assim, vou já passar aqui algumas recomendações gerais para o projeto de SPDA, né? E aqui eu confesso o que é que eu estou escrevendo. Eu não estou exigindo do projetista. Eu não estou falando que o projetista tem que seguir o que eu vou estar escrevendo. Mas também eu me sinto no direito, né, de dar palpite, né? Então vamos ler como é que eu escrevi, né?
para ver se essa ideia está clara aqui. Recomendações para o projeto executivo de SPDA. As informações contidas a seguir são recomendações ao projetista. São oriundas do gerenciamento de risco registrado no presente documento e prima pelo atendimento aos riscos toleráveis assumidos dentro de um ambiente de maior economicidade, observando a norma técnica oficial pertinente. Aqui eu falei o resumo tudo do que eu fiz até aqui, né? Identificar as medidas de controles econômicas para o risco ficar abaixo do risco tolerável, obedecendo às normas técnicas. As informações a seguir não dispensam adequada consulta a 5419, parte 3, né, por ocasião da elaboração do projeto executivo de SPDA. Aqui são abordados assuntos macros e visa dar uma orientação inicial ao projetista de SPDA. Então, aqui eu estou confessando, eu não estou fazendo projeto. Eu não estou fazendo projeto aqui. Eu estou dando informações gerais, oriundas da análise de risco. Quanto às definitivas soluções de projeto, cabe ao profissional tecnicamente responsável pelo projeto defini-las, adotá-las, justificá-las dentro do âmbito de suas responsabilidades profissionais e atendendo aos regulamentos e normas oficiais pertinentes. Quer dizer, o que eu estou falando aqui? O assunto é do projetista. Responsabilidade é sua, você pode até tomar outras decisões, não tem problema. Se as decisões que você tomar, os riscos calculados estiverem abaixo dos riscos toleráveis, está atendendo às normas técnicas, né? Recomendações para o projeto, e logo depois das recomendações eu falei os parâmetros considerados para eu dar as recomendações que vão seguir. As medidas de controle vão isso, SPDA classe 4, aviso de alerta aos condutores de tecidos, DPS nível 3, nível 4 com a distribuição, e com isso nós calculamos o risco tolerável, o risco R1, risco calculado, de 3 vezes 10 a menos 6 por ano, que atende ao risco mínimo, né? É menor do que o risco tolerável, e o R2 de 2,52 vezes 10 a menos 4 por ano, que também é menor do risco tolerável R2. Se o projetista mudar a classe de SPDA, mudar as medidas, não tem problema. Agora, os riscos não serão esses, né? Se as suas medidas, senhor projetista, forem no sentido de melhorar a proteção, for no sentido de diminuir os riscos, não precisa nem calcular. O meu projeto, o que eu estou usando aqui no meu projeto atende minimamente os assuntos calculados na análise de risco, né? E segue em frente. Agora, se as suas recomendações, né, senhor projetista, se as suas decisões forem no sentido de alargar os recursos, né, de piorar a segurança, alerta, você tem que voltar lá na análise de risco e recalcular a análise de risco para ver se as suas soluções de projeto estão dentro do mínimo exigido. Ótimo. Então, aqui eu confessei o que é esse item 12. No item 12.1 e 12.2 eu disse quais são as referências das minhas recomendações e está lá a recomendação para captação. Captores instalados em postes distribuídos pela área, de forma a garantir volume de proteção igual à área de interesse da proteção registrada na figura 1, conforme item 5.2.1 da 5419, parte 2. O volume de proteção protegido pelos captores deverá ser calculado conforme método da esfera rolante, raio de 60 metros, conforme item 5.2.2, tabela 2 da 5419. A altura dos captores, a quantidade e a localização dos captores devem ser definidos de forma a produzir a área de interesse de proteção na altura de interesse de proteção, conforme item A2 5419-3 da 5412. Perdão, 5419-3 de 2015. Material de dimensão dos captores deve atender a tabela 3 da NBR 5419-3 2015. Veja, eu não inventei nada aqui não, eu só pensei da norma técnica, que tem várias páginas, os assuntos principais e relevantes com relação à captação. Veja que em todo parágrafo tem uma referência do item normativo no qual estou tirando essa recomendação. Alexandre está inventando alguma coisa aqui? Não. Está pensando
os assuntos que estão na norma técnica e apresentando para o projetista. Recomendação para descida. Né? Em caso de poste, recomendação para subsistema de descida. Em caso de poste metálico, o poste pode cumprir a finalidade do subsistema de descida, conforme item 532. Em caso de poste não metálico, o condutor de descida tem que atender os materiais e dimensões constantes na tabela 6. É necessário que o projeto de SPDA especifique placas de advertência, sua devida instalação junto a cada condutor de descida de cada poste, conforme 812, a linha B. É recomendado que o projeto alerte a necessidade de treinamento dos colaboradores quanto à sua conduta em caso de alerta de ocorrência de raios, conforme título 1.7 da NR01, incluindo aí, dentre as várias recomendações operacionais outras, a não proximidade do trabalhador dos condutores de descida do SPDA. A distância segura é de 3 metros afastados do condutor de descida. Conforme o quê? Está tirando de onde, Alexandre? Tirou da sua cabeça? Não. Está lá no item 8.2 da 5419, parte 2. Falei de captação, falei de descida, aterramento. Recomendações para subsistema de aterramento. As dimensões dos da área de interesse, os equipamentos e estruturas instalados, as atividades operacionais na área, tornam pouco relevantes a equalização de aterramento, sendo dispensado o condutor em anel citado no item 542 da NBR 5419. Assim, é recomendado aterramento individual em cada condutor de descida, não interligados aos aterramentos das demais descidas. Estou afirmando isso, né? Estou sugerindo isso para o projetista. E claro que o projetista, ao segurar essa decisão, né, ele faz um arrazoado no seu memorial descritivo do porquê que ele está adotando essa medida. Está bem razoável pelas dimensões, atividades, equipamentos instalados, né, tratar cada SPDA, cada captor, como se fosse um SPDA local e não um SPDA de toda a planta. Um local aqui, um local aqui, um local aqui, um local aqui, compondo o somatório das áreas protegidas, igual à área de proteção que a gente almejava lá no início do nosso trabalho. Sem problema nenhum. A norma permite isso. Pode adotar? Pode. Pode adotar sem justificar? Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Porque tem um item falando que o aterramento, em princípio, é 1. Está lá na 5419. Se você se digna a não fazer um aterramento interligado sem falar nada, alguém pega e fala assim, você não está seguindo a norma técnica, não. Você não leu a norma técnica, você não conhece, você está fazendo gambiarra aí. Aqui fala que em princípio é 1. Então, senhores projetistas, né, você pode fazer a decisão que você quiser, mas justifica sempre. Justifica sempre. O comprimento dos eletores de aterramento não deve ser menor que 5 metros, conforme item 542. Os condutores do sistema de aterramento têm de atender aos materiais de dimensões constantes na tabela 7. Então veja só, né, que as recomendações, tanto de captação, descida, agora de aterramento, todas as recomendações têm uma referência normativa. Né? Tem uma referência normativa. Claro. O Alexandre não sabe nada de SPDA, a norma técnica sabe mais, né? Eu sei lidar com a ferramenta, né? Ótimo. Recomendações para o DPS, dispositivo de proteção contra surtos, né? A simplicidade da instalação elétrica, a ausência de equipamentos eletrônicos e suas necessárias interligações metálicas de sinal. O aterramento recomendado para instalação simplifica muito a exigência de classe DPS a ser instalado, conforme atesta o cálculo de risco registrado nesse documento. Eu estou falando, olha, esse DPS aqui atende, né? Não é o DPS primeiro que a gente utiliza em SPDA, com uma malha única, entrada de energia para toda a instalação, né? Não é. Mas essa classe é mais barata e atende ao nosso trabalho, né? DPS classe 3, 4, instalados conforme item 63521 da NBR 5410, são suficientes para se alcançar os riscos calculados. Né? E aqui eu termino o meu trabalho, né? Ponto final no meu trabalho. Vamos tirar aqui algumas conclusões, reflexões, né? Então vamos lá, né?
siga as normas técnicas, né? A frase é curta, mas o que está por trás disso são trabalhos, né? Tempo, estudo, prática, né? E é o que eu recomendo, né? Conheça a legalidade do seu trabalho e dos documentos legais, outros pertinentes, além das normas técnicas, né? Você veja que no meu trabalho aqui eu citei NR01, citei NR10, eu citei 5410, né? Então eu citei várias normas. Então eu conheço essas normas suficientemente para indicá-las e fazer as indicações que eu fiz nesse documento, né? Eu não estou aqui desavisado, eu não estou aqui tranquilo, eu estou aqui registrando o que eu conheço, o que eu sei, o que eu consultei, né? Eu não posso ficar tranquilo, né? Eu estou atento, e estando atento eu faço um bom trabalho, né? Conheça, estude, aplique as normas técnicas, né? Busque, quem sabe, grupos, webinars, profissionais experientes. Seja estagiário, né? Se é um trabalho que você nunca fez, seja estagiário. Você pegou um contrato, um trabalho para fazer de um assunto que você não conhece ou nunca fez, ou sabe só conceitos. Quem é que no mercado que pode te ajudar, né? Contrata um especialista e fala assim, eu quero fazer junto com você, eu quero aprender a fazer isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então você consegue aproveitar o seu trabalho comercial para o quê? Para você aumentar o seu conhecimento ali na área, né? Se você acha que sabe, provavelmente você não sabe. Se você acha que sabe, provavelmente você não sabe, né? Profissionais experientes é muito interessante, é uma postura totalmente diferente, né? O inexperiente é vamos que vamos lá, vamos medir aqui o termômetro, aqui, tô com um termômetro alicate, vamos lá medir, mede aqui, mede lá e acolá. Oh, Deus, né? Os profissionais experientes, não. Eu fiz um curso mês passado, um profissional extremamente experiente na área dele, né? Na área dele, 25 anos trabalhando, né, com isso. E aí, em determinado momento do curso, chegou em questões de EPI e falou assim, não sou especialista em EPI, né? Que coisa ótima, né? Quer dizer, é um profissional suficientemente grande que ele reconhece que o que ele sabe de EPI, apesar de saber muito, senhores, 25 anos trabalhando nas áreas vizinhas aos EPIs daquele assunto, claro que conhece, né? Mas o que acontece? Ele conhece, mas sabe que não é suficientemente firme para ele se manifestar nos assuntos dentro da exigência legal. Então ele fala assim, olha, isso aqui não é a minha especialidade, porque eu vou dar um contributo aqui para vocês. Vou falar o pouco que eu sei, mas vocês vão ter que pesquisar mais. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Colaborou conosco, os alunos, né? E dando informações muito preciosas para nós, mas ele falando, nesse assunto eu sou estagiário. Qual que é o problema? Né? Qual que é o problema? Eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu sou formado. O meu CREA permite fazer projeto de linha de transmissão. Eu não vou fazer projeto de linha de transmissão, porque eu nunca fiz projeto de linha de transmissão na minha vida profissional. Se aparecer um trabalho desse, opa, eu quero até estar incluso na equipe. Quero ser estagiário lá. Opa, como é que faz isso, né? E aí eu vou aprender, né, muita coisa. Seja claro, referencie todas as suas considerações, ateste a adequação do seu trabalho. Vocês repararam que aqui na leitura desse relatório não tem ponta solta. Eu não falo simplesmente, eu referencio tudo em norma técnica, em documentos, né? Isso eu transmito ao leitor que eu sei o que eu faço, que eu conheço os assuntos e que estou referenciando. E qualquer dúvida a gente pode conversar sobre isso, né? Sobre isso. O SPDA é captação de sida e aterramento. Ah, todo mundo sabe disso. Se sabe disso, se é isso mesmo, está na norma técnica. Vamos lá conhecer.
Vamos lá pegar as referências. Como é que eu especifico a espessura, os materiais possíveis de ser usado no material, no subsistema de aterramento? Está na norma técnica. Claro que tem vários sites que falam uma série de coisas, mas está lá na norma técnica. E se o site que fala uma série de coisas estiver certo, o que você ouvir desse site, você vai ver na norma técnica. Vai lá conferir. Vai lá conferir. Né? Restringe o seu texto ao assunto objeto do seu trabalho. Né? Isso é muito importante para ficar um documento conciso. Eu não expliquei o que é análise de risco, né? Num parágrafo eu falei assim, ó, se localiza aí, cidadão. Eu não expliquei o que é uma análise de risco. Eu não expliquei cada uma das parcelas, componentes dos riscos. Né? Eu não expliquei os fatores de engenharia que afetam aqueles riscos. Né? Isso tudo está na norma técnica. Isso tudo está na norma técnica. E eu não fiz um trabalho de um relatório deste que eu fiz, né? O relatório deste que eu fiz, que é a análise de risco por descarga atmosférica, ele não é para público geral. Ele é para o público interessado e interessante no assunto, seja porque ser da organização, seja porque vai fazer trabalhos onde essa informação seja relevante. Então, um relatório dessa natureza é um relatório desta natureza. E tudo que fugir disso é excesso, né? É excesso. E no trabalho técnico é bom ser sucinto, para vocês registrar o que precisa e não registrar o que não precisa, né? Eu já vi documento, um relatório, estava lá, aí de repente a pessoa fala, o raio é assim, assim, assado, assado, assado assim, a descarga atmosférica, a previsão. Eu comecei a ler e falei assim, esse texto não é dele, não é desse autor. Não é. Só pela mudança, pelas palavras. Aí eu dei um Google, né? Dei um Google, pesquisa, aí achei o site que a pessoa copiou. Quer dizer, está usando palavras de outra pessoa, está colocando um assunto que, apesar de ser pertinente, não é o foco. Inclusive, muitas coisas que ele escreveu lá, tá até conta depoimento, está dando um contra-depoimento ao que ele escreveu depois. Né? Cabe questões. Então, eu tiro no pé. Não faça isso, não copie texto que não é seu. Ah, mas como é que eu escrevi uma coisa que eu nunca escrevi? Ok, muito simples, vou falar para vocês. Leia. Esse site fala sobre o assunto. Leia o assunto. Você compreendeu o que está escrito ali? Você não compreendeu, não tem jeito de ir para frente. Você compreendeu? Consulte um segundo sobre o assunto. Leu, compreendeu? Só de você comparar dois, você já está falando assim, olha, isso aqui é muito importante, aquela coisa que o cara falou ali não é... Terceiro site. Quarto, um livro. Leu. Ótimo. Compreendeu? Ótimo. Fecha todas as bibliografias e escreva. Não tem jeito de sair o mesmo texto. E não tem jeito das ideias se perderem. Né? Então você escreve o seu texto. E lá nas referências bibliográficas, sim, você pode citar o que você consultou. Né? Mas nunca copie, nunca copie. E não precisa ir além. O assunto é esse, nesse documento técnico. Se limite a isso. Né? Explore todos os cantinhos que as normas técnicas oferecem, exigem, e registre suas considerações. Né? Eu fiz aqui, eu tenho 4 tipos de risco. A norma técnica reconhece. Vou conversar sobre esses 4 no meu relatório. Não vou fingir que eu não vi um deles. Mesmo que esse que eu não vi, não cabe. Como é o caso aqui, no caso, né, do R2, do R3 e do R4. Então, o R3 não cabe por causa disso, não vou fazer. R4 não cabe por causa disso, não vou fazer. Aviso, sempre há aviso. Né? Aviso, hoje não há aviso. Né? Quer dizer, o aviso sempre existe. Eu tenho que confessar nos meus documentos de que eu estou sabendo o que eu estou fazendo e não estou perdido. Né? Procure inserir o seu trabalho em colaboração com a vizinhança do serviço prestado. Né? Aquele último item poderia ser totalmente dispensado no meu relatório. Ali eu fui além, mas um pouco além, né? E falei assuntos gerais. Né? Alertei o projetista. Espero que eu tenha, vamos dizer, facilitado, né? Facilitado a vida do projetista.
né? Bem, isso foi o que eu preparei para esse encontro, né? E na próxima quarta-feira, às 19h30, nova videoaula aqui no nosso canal.